de Deus que também anda em níveis espirituais profundos e que tem muito a trazer para nós nessa tarde. Por isso eu queria que vocês recebessem com uma carinhosa salva de palmas a Jesus, a vida do meu amigo Emerson Ferrell. Hallelujah. Hallelujah. How many of you here are leaders in your churches? Raise your hands. Quantos de vocês aqui são líderes na sua igreja? Eu gostaria que você levantasse a sua mão. How many are not leaders that are here? Raise your hand. Quantos aqui não são líderes na sua igreja? Levante a tua mão. Amen. This message is for everyone. Essa mensagem é para todos. How many of you know that you're not at the place where you want to be in Jesus? Quantos aqui sabem que você não está no lugar, no nível que você quer em Jesus? Levanta a tua mão. We all can raise our hands to that. Todos nós podemos levantar as nossas mãos para isso. But the amazing thing about the Holy Spirit Mas a coisa maravilhosa a respeito do Espírito Santo is that He takes you where you are. é que ele te pega da onde você está. And according to your hunger and thirst for Him, E de acordo com a tua honra e a busca por Ele, will elevate you into the heavens. Ele te eleva aos céus. So that you can see the only true God. Para que você veja o único verdadeiro Deus. And be changed into that image. E And to be changed into His image. para que você seja mudado à imagem dele. One of the ways that I receive revelation Um dos modos do qual eu recebo revelação is through intimate worship with the Lord. é através da adoração ao Senhor. I mean, intimate is an often used word. Eu quero dizer, intimidade é uma palavra que a gente usa muito. But I'm talking about a communion with the Holy Spirit. Mas eu estou falando de uma comunhão com o Espírito Where Santo. I'm so much in Him Que eu estou tanto nele that I no longer know if I'm in this world or out of this world. que eu já não sei mais se eu estou nesse mundo ou fora desse mundo. And that's what happens in pure worship. E é isso que acontece através da tua adoração. And you can have a lot of excitement in worship, Você pode ter muita empolgação na tua adoração, which comes from thanksgiving for rescuing you from hell. que vem de agradecimento por ele ter te resgatado do inferno. But when you come into that holy place, Mas quando você entra naquele lugar santo, you just hear the voice of your Father. você escuta a voz do seu Pai. And it's quiet. E é quieta, And it's still. é mansa. And you can feel the breath of the Lord. E você consegue sentir o fôlego, respirar do Senhor. You are changed in that instant. E você é mudado nesse instante. You don't come out of that experience the same as you went in. Você não sai dessa experiência da mesma forma que você entrou. I remember the Lord saying to me one time Eu lembro que uma vez o Senhor me disse that I long for this opportunity to meet with you. que Ele desejava essa oportunidade de encontrar comigo, When com you Ele. come in with no preconceived ideas, Quando você entra nessa presença sem preconceito, sem no ideias image antes, of who you think I am, de nenhuma imagem que nós fazemos de quem eu sou, no image of what I like and what I don't like. sem imagem daquilo que eu gosto ou não. You just come in like an innocent child, Que quando você entrar como uma criança inocente, full of wonder and expectation of what you might see. cheio de expectativas e pensamentos daquilo que talvez você veja. It's in that place where I can come inside of you. É nesse lugar que eu consigo entrar em você. This afternoon, before the Lord ministers here, Essa tarde, antes do Senhor ministrar aqui, I want us to stand to our feet. eu quero que você se levante do seu lugar. And I want us to go into that place. E eu quero que nós vamos até esse lugar. I want you to begin just to worship.
Eu quero que você simplesmente comece a adorar with a loving language to the one you love. com uma linguagem de amor ao Deus de amor. If you have the heavenly language and you want to speak to him in tongues, Se você tem línguas divinas e quer falar com ele em línguas, that's fine. tá bom, pode fazer You can isso. speak to him in Portuguese. Você pode falar com ele em You can português. speak to him in any language you like. Pode falar com ele em qualquer língua But que it você must desejar. come from your heart. Mas tem que vir do teu He coração. must know that there is no one in this place but him. Ele tem que saber que não tem ninguém aqui melhor que ele nesse lugar. And when you close your eyes Quando você fechar os seus olhos and you long and expect to see e Jesus, você desejar e esperar ver Jesus, you will not be disappointed. você não vai se decepcionar. Because he says, I fill those who are hungry. Porque ele diz que ele sente aqueles que estão famintos. What does he fill you with? Com que ele enche aqueles que estão famintos. Do que você está cheio? Himself. De você, dele? Himself. Seja cheio dele. So if the keyboard player will Então, just se o tecladista puder vir tocar, lead us in just soft music, começar a nos levar em uma música bem suave, we're going to enter into that holy place. nós vamos entrar nesse santo lugar. O sombo sata masata brasikete. Eshato brosoto brisite. This is not a spectator sport. Isso não é para você ficar olhando. You don't need someone to direct you. Você não precisa de ninguém para te direcionar. You just need to be hungry for him. Você só precisa ter fome dele. Now, if you have all of him you want, Se você já está em tudo que você quer, then you can be quiet. então você fica quieto. But if you are hungry for more of him, Mas se você tem mais fome dele, speak to him. fala com ele. But speak to him like you speak to a lover. Mas fala com ele como que você fala com a pessoa que você Speak to him ama. like you would speak to your wife or to your husband. Fala como se você falasse com seu esposo ou com a sua esposa. In the bedchamber. Na cama. You don't scream at your wife when you're about to make love with your wife. Você não grita com a sua esposa quando você quer ter uma noite de amor You com ela. caress her and tell her how much you love her. Você vai até ela e fala quanto você a ama. You whisper into your ears how much you love her. Você sussurra aos ouvidos dela o quanto você a ama. You create an atmosphere where the Holy Ghost can come and touch your heart. Você tem que criar uma atmosfera para que o Espírito Santo venha e toque o teu coração. Esonda brasica, cheira brosso, ando cerebra, querebroso, ando bracia, cose que brisa. Jesus, show Sanda Brasilo, Tassi Kirobra, Besire Bronde Bresita, Sigrebro Sata Brescica, Sopresi. Sukila Sigera bombrosu Sobre sikila brosu Shanto bresi Sonde bresa Kira brosu Ira brosa Cerebroso tabran, cerebroso te brasa, Jesus, Jesus ca, surabrandabra. Jesus, I love you. Jesus, eu te amo. Jesus, I desire you. Jesus, eu te desejo. You are everything to me, O Lord. Tu és tudo para mim, Senhor. I worship you. Eu te adoro. I glorify your name. Eu glorifico o teu nome. You are high and lifted up, O Lord. Tu és exaltado, Senhor.
I sing praises to your name. Eu canto louvores ao teu nome. I sing praises to your name. Eu canto louvores ao teu nome. I worship you, Jesus. Eu te adoro, Jesus. I glorify your name. Eu glorifico o teu nome. Be high and lifted up in this place. Seja O exaltado bem alto nesse lugar. Lord. I worship you. Eu te adoro. I worship you. Eu te adoro. I love you. Eu te amo. Shorabrasu. No quebro sulata. Nobre si quiero bro. Nobre si quiero broso. Ah, so querebranda bresita. Shikerebronda brasita. All honor and glory. Toda honra e toda glória. All power and blessing. Todo poder e toda bênção. All thanksgiving and honor. Todo o agradecimento e toda honra Are to you, Jesus. são para ti, Jesus. All honor and glory. Toda honra e toda glória. All power and blessing. Todo poder e todas as bênçãos. All wisdom and strength. Toda a sabedoria e toda a força Are your throne on earth, O Lord. são o seu trono, Senhor. We establish your throne, O Lord. Nós estabelecemos o seu trono. We glorify your name, Nós O glorificamos o Jesus. teu nome, Jesus. There is none like you, O Lord. Não há ninguém como tu, Senhor. There is none like you, O Lord. Não há ninguém como tu, Senhor. You're high and lifted up, O Tu és Lord. exaltado, Senhor. We exalt you, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Be glorified. Seja glorificado. Be honored and glorified. Seja honrado e glorificado. Be exalted on high, O Lord. Seja exaltado. Jesus. 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 There's no one like you, O Lord. Não há ninguém como tu, Senhor. There's no one like you, O Lord. Não há ninguém como tu. I glorify your name, Eu, Jesus. eu glorifico o seu nome, I'm Jesus. so in love with you, Lord. Eu estou tão apaixonado por ti, I'm so in Senhor. love with you, Lord. Eu estou tão apaixonado por ti. I worship you, precious Lord. Eu te adoro preciosamente. I exalt your name. Eu exalto o teu nome. I exalt your name. Eu exalto o teu nome. There is none like you, O Lord. Não há ninguém como tu, Senhor. Jesus. 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 Shekabrosu labra. No quebronda brasicanda. Querabrosu labra singarama. Halabresi kirabran bre. O kiraba. Se kirabasu. Oh, Master, I love you. Oh, mestre, eu te amo. There's no one like you, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. You are high and lifted up, O Lord. Você é exaltado, Senhor. Hurebashirombra. No korabasinobre. Que orabande shirambra ande bro. Anda breke bro sandeku. Do que rabrande lebu. Shato. Santo. Santo. Quebrando-se. Sando bresi carama, quere brasila branda bra, quero brosunde quebrando brasila,
Zobrosia. Shokilambrasika. No kilo brunde besikara. Sharabrosia andasa. Your presence is so wonderful, Lord. A tua presença é tão maravilhosa. Your presence is so wonderful, A tua Lord. presença é tão maravilhosa. I give you the glory, Jesus. Eu te dou a glória, Jesus. I magnify your name. Eu O magnifico o Lord. seu nome. Jesus, King of kings, Rei dos reis, Lord of lords, Senhor dos senhores. your kingdom come, Que venha o seu reino. your will be done Que a sua vontade seja feita in São Paulo, em São Brazil, Paulo, in all the earth. em toda a terra. Your kingdom come, Que teu reino venha. your will be established. Que a sua vontade seja We estabelecida. worship you. Nós te adoramos. We glorify your name. Nós glorificamos o teu nome. You are high and lifted up. Tu és exaltado. Kira bronda bre, dobre si combra, o kira brando brekia, shekero brasa, egera bunda bra, no kira manda basa, no quebranda brasa takata. No quebranda bracasata. Te amo, Jesus. We glorify your name. Nós glorificamos o teu nome. You're so beautiful, Jesus. Tu és tão lindo, Jesus. You're like the diamonds and the stars. Você é como as estrelas dos céus. Your words are like honey. As suas palavras são como fogo. Your breath is like myrrh and frankincense. Seu fôlego é como mirra e os perfumes. We feel the warmth of your presence, Lord. Nós sentimos a tua We presença. feel your glory, O Lord. Nós sentimos a glória, Senhor. Your kingdom is here, O O seu Lord. reino está aqui. Jesus. Jesus. Magnificent Lord. Deus magnificente. Magnificent Lord. Deus magnificente. There is none like you, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. There is none like you, Não há Jesus. ninguém como tu, Jesus. Your words are so beautiful. As tuas palavras são tão lindas. Your love is so encompassing. O teu amor nos abrange. We're swallowed up by your love, O Lord. Nós estamos mergulhados no teu amor. Oh, Lord Jesus. Nós te amamos, Jesus. Shobrasata. The presence of the Lord is here. A presença do Senhor está aqui. So shatabasata kasata. Se quebrou tumbrasa. Ne cabro kunde shilambrasi katasa. Gerabu kundi li pronda si kamatande sha. Ne combrasi lambroto cotilirumbo. Ne kirambrosa katasi lambrosika. Lebrosin dombrahan noneka. Arabuhushilasa. Leta brunda kasakambrosikata. Secondo bresinta masakambrokuta.
Your kingdom is here, Jesus. Seu reino está aqui, Jesus. Establish your throne, O Lord, Estabeleça o seu trono, Senhor, so that you can speak to your people para que você possa falar com teu povo with clarity and preciseness, com clareza e precisão, like a fiery sword, Lord. como uma espada de dois gumes. Pierce our hearts today. Marca os nossos corações hoje. Change us into your image, O Master, Nos transforma de acordo com a tua imagem. and release your power in this place. E libera o teu poder nesse lugar. I bind every power and principality, Eu amarro todo o poder e todo o principado. and I command you to be blind and deaf in this Eu place. ordeno para que você seja cego e surdo. And you have no nesse lugar. authority over these people. Você não tem autoridade nenhuma sobre esse povo. Holy Spirit, open their ears to hear. Espírito Santo, abre os ouvidos deles para que ouçam. Open their eyes to see. Abre os olhos deles para que vejam. That they will not leave the same way they came. E eles não vão sair da mesma forma que eles entraram. For they will be changed into your image, Lord. Porque serão mudados de acordo com a tua imagem. Many of you are feeling the presence of the Lord on you. Muitos de vocês estão sentindo a presença do Senhor. He's come to give you a revelation of who he is. Ele veio para te dar uma revelação de quem Ele é. He wants to take you beyond your senses Ele quer te levar além dos seus sentidos, into the knowledge of him. para o conhecimento dEle. Lord, we thank you for your kingdom. Pai, nós te agradecemos pelo teu reino. Lord, I ask you to make the words that you speak through me clear. Pai, eu peço para que o Senhor fale a palavra que sair da minha boca clara. I ask for ears to hear and eyes to see, Eu Lord. peço para que ouvidos ouçam e olhos vejam, Hide me in your cross, Lord. através da tua cruz. That no one sees me, but they see you, Que ninguém me Jesus. veja, mas te veja, Jesus. To you be all the glory, Jesus. Para que seja dada toda a glória a ti. You are the only one to receive glory, Tu és o Jesus. único que vai receber glória, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. We worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. You are so mighty, Lord. Tu és tão poderoso, You're so Senhor. mighty, Lord. Tu és tão poderoso. There's no power in the universe greater than you, Jesus. Não há poder na terra maior do que o teu, You're Jesus. so wonderful, Tu Lord. és tão maravilhoso, There's Jesus. nothing more beautiful than you, Não há nada Jesus. mais lindo que tu. You are the greatest in the universe. Tu és o maior do universo. We receive you as King today. Nós te recebemos como rei We hoje. exalt you as Lord today. Nós te exaltamos como Senhor hoje.
Master. The Lord is healing someone right now of a spine. Your spine is crooked. The Lord has just touched your spine. Tem alguém aqui nesse lugar que está sendo curado da espinha. Você tinha You've uma had rachadura pain. na You've sua had pain in espinha. your kidneys. The Lord is healing someone right now in their Pessoas kidneys. com dor no rim, Deus está te curando agora. There's someone with a knee injury. The Lord is healing that Deus knee right now. Deus está curando uma pessoa com uma doença, um problema no joelho. Deus está te curando agora. We give you praise, Lord. Nós te damos We louvor, give you Senhor. glory, Jesus. Nós te damos glória. Your kingdom is in this place, O Lord. seu reino está nesse lugar, Senhor. Someone has had a pain in your head, like a migraine headache. Tem pessoas que estão aqui com enxaqueca, dor na cabeça. The Lord just touched your headache and it's gone right now in the name of Jesus. Deus acabou de tocar a sua cabeça e essa dor foi embora. Someone had blood in your urine before you came in here. Pessoas com sangue na urina antes de você chegar aqui. It's a kidney infection, the Lord said. É uma infecção renal, o Senhor And te it's diz. healed right now in the Está name of curada Jesus. agora no nome de Jesus. Someone has had shoulder pain. Pessoas com dores no ombro. And the Lord is healing that right now. Deus está curando agora. Just receive what the Lord is doing in this Só place. recebe o que o Senhor está fazendo aqui. Someone had a report that you have cancer. Tem uma pessoa aqui que recebeu um relatório médico que está com câncer. That's a lie from the devil. É uma mentira do And the diabo. Lord is healing you right now of cancer. E o right Senhor now. está te curando agora de In the name of câncer. Jesus. No nome de Jesus. There's more than one lady that has lumps in your breast. Tem mais de uma moça que tem caroços no seio. Those lumps are disappearing right now in the Esses name of caroços estão Jesus. desaparecendo Go in the agora name no nome of de Jesus. Jesus. Vai no nome Go de Jesus. in the name of Vai Jesus. no nome de Jesus. Lord, we give you praise. Pai, nós te damos louvor. Your kingdom is in this place, Lord. Seu reino está nesse lugar. Where your kingdom is, no disease can stand. Onde o teu reino está, nenhuma enfermidade pode ficar. Those people that the Lord just touched, I want you to come forward. If one of those diseases I just named was you, come forward. Eu quero que, se você for uma dessas pessoas que eu falei da sua enfermidade, eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Come forward. Venha à frente se você foi citado em alguma dessas enfermidades que ele acabou de revelar. Pode vir aqui mais para frente. Come up on the stage. Pode subir no palco, por favor. When the kingdom of God comes into a place, Quando o reino de Deus vem num lugar, nothing that belongs to any other kingdom can stay. nada que pertence a outro reino pode ficar. What did the Lord do for you? O que Deus fez, Jesus, o Senhor fez por você? Eu tenho, no caso você perguntou de doença, né? Eu tenho espinha, até hoje com remédio não resolveu ainda. Espinha, problema de espinha, você falou de coluna no caso? Não, o meu é espinha de pele. Você crê que saiu? Eu creio porque tá. What did the Lord do for you? O que
Deus fez por você. Meus ombros estão com muita dor nos dois ombros. Is the pain gone? A dor saiu? Um pouquinho ainda dá um pouquinho, mas doía muito. Entrei aqui com muita dor. Keep. Você pode falar de novo? Meus ombros, os dois ombros, doendo muito. Which shoulder? Os dois não Lift them up. Running around. Pain gone? Tá saindo? He couldn't do it. Louder. Louder. Pain is gone. Não conseguia fazer esse movimento. Say. Amen. Give the Lord praise. Dê glória a Deus por isso. What did the Lord do for you? Quando eu cheguei aqui, estava com uma dor de cabeça um pouco forte, desde de manhã. E depois da oração, a dor de cabeça sumiu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord praise. Dá louvor ao Senhor. É cálculo renal, eu tenho pedra no rim. Yeah. E eu creio que eu estou curado, porque eu estava com umas dores ontem, estava até no culto com pontada, e hoje eu creio que estou curado. This your kidney? Isso, lado direito. Was it sore? Is it sore? Say what I say to him. Was it sore? Is it sore? Is it painful now? Okay. Tá doendo agora? Sinto dor nenhuma. No pain. No pain. Repeat after me. Sorry. Sem dor. No pain. Sem dor. What did the Lord say? Estava com uma forte dor de cabeça. Na hora que ele ministrou, a dor de cabeça sumiu no mesmo instante. The pain is gone. A dor foi embora? Amém. Give the Lord praise. Dá glória Amen. a Deus. Amen. We have- Amen. What did the Lord do for you? Eu passei por uma cirurgia há 3 anos atrás e deu problema, né, no joelho e eu tive que fazer uma outra cirurgia. E como eu sou atleta, o médico ele disse que eu teria que passar por uma terceira cirurgia para poder tentar uma possibilidade de voltar à atividade. So what did the Lord do for you? E eu orei muito para que isso não acontecesse, e esperei em Deus, busquei sinal de Deus, Deus tem vindo e Deus falou muito na hora que você falou quem tem problema de joelho e Deus mandou levantar e tomar posse que era para mim. Is the pain gone in your knee? A dor foi embora do seu joelho? Eu tenho na verdade uma gaveta, né, no joelho, né? É uma folga. What can't you do? What couldn't you O que do in your você não knee? podia fazer antes? Tell me what you couldn't O que do. você não podia fazer? Eu não podia voltar à atividade por intermédio médico, né? Mas No, what can't you do with your knee? eu posso fazer tudo, porque Deus falou para mim que é para mim voltar a exercitar, porque está curado. Can you bend Podia down? lutar. Can you bend down? Can you bend down? Podia, mas eu não podia lutar porque era uma... What's your sport? Qual é o teu esporte? Jiu-jitsu. Maybe the Lord wants you not to be in jiu-jitsu. Talvez Deus não queira que você esteja no jiu-jitsu. I think the Lord healed you. Sorry. Say out loud. I think the Lord healed you. Eu acho que Deus te curou. Repeat everything that I say. Okay. Okay? What happened? O que aconteceu? Antes de ontem, eu cheguei em casa e a minha mãe tinha falado que o meu irmão estava com uma dor nas costas. Uma dor que só pessoas de 40 anos poderiam ter. Eu derramei sobre a vida do meu irmão a minha cura e Deus falou, ele foi curado ontem à tarde. E hoje, quando eu estava indo para a igreja, eu falei que eu estava com uma forte dor na perna, no joelho. E eu não ia vir para a igreja hoje. Aí o irmão começou a vir andando rápido comigo. Eu falei, meu perna tá doendo. Ele falou, continua. Aí ele falou bem assim, vai recebendo a cura. Eu falei, tô sendo curada. Aí quando eu cheguei aqui, que eu tava ali, tava sentada, eu deitei assim na cadeira e fui para outro lugar. E na hora que você falou do joelho, eu não senti nada, eu simplesmente levantei. Quando eu vi, eu tava aqui, sabe? Eu falei, o que aconteceu, cara? So your knee does not hurt anymore. Seu joelho não dói mais. Amen. Amém. What did the Lord do for O que you? o Senhor fez por você?
Eu tenho um problema na coluna, já estou afastado há 1 ano aproximadamente. E hoje eu estou tomando posse dessa bênção, porque eu sei que Deus me trouxe para cá para me conceder essa bênção em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Where's the ladies that had the problem? Onde estão as senhoras, as With moças cysts. com problema no... Yeah. A hora que ele falou do seio, dos nódulos, eu tenho 2 nódulos no seio esquerdo. Eu senti um tremor assim do lado esquerdo. Eu creio, para glória e honra do nome do nosso Senhor, que quando eu chegar em casa, que eu examinar esses caroços, não vai estar mais aqui. Amen. Amém. Eu também tenho um caroço no seio esquerdo e enxaqueca também. Is it gone? Saiu? Ainda estou com um pouco de dor I feel a little pain. Não. Um pouquinho de dor. na cabeça. In the head. In the head. Where's your pain? Onde que é a tua dor? Where's your pain? Aonde está a tua dor? Turn around. Vira, Turn around. vira, Turn around. vira. Fast. Mais Fast. rápido. Fast. Mais Rapid. rápido, mais rápido. Now, stop. Agora para. Turn this way. Vira para cá. Where's your pain? Onde que está a tua dor? It's gone. Foi? Gone. Foi. In the name of Jesus. Thank you. Obrigada. Thank you. Obrigada. When the kingdom of God comes, Quando o reino de Deus vem, there is nothing that can be established where the kingdom is. não tem nada que possa estabelecer onde o reino está. Sickness and disease belong to this world's kingdom. Enfermidade e doença pertencem ao reino desse mundo. When you enter into the kingdom of God, Quando você entra no reino de Deus, the kingdom of God takes authority over everything that you were suffering in this world's kingdom. o reino de Deus pega a autoridade de tudo aquilo que você está sofrendo nesse reino. But no your reino desse mundo. responsibility is to enter the kingdom of God. Mas a tua responsabilidade é entrar no reino. For the next 2 sessions that I have, Nas próximas 2 sessões, 2 cultos que eu terei. I'm going to talk to you about how to do that. E eu vou nessas 2 sessões eu vou te ensinar como I'm fazer going to isso. show you scriptures that you can meditate on, Eu vou te dar textos da palavra para que você possa meditar, and you can be established in the kingdom. para que você possa ser estabelecido no reino. Not the kingdom of your mind, Não no reino da tua mente, but the kingdom of Christ. mas no reino de Cristo. Amen? Amém? When Jesus came back from the wilderness, Quando Jesus voltou do deserto, he was tested in the wilderness. ele foi testado no deserto. He came back from the wilderness to preach one thing, Ele voltou do deserto para pregar uma coisa: the kingdom of God. o reino de Deus. Not salvation, Não salvação, not prosperity, não a prosperidade, nothing but the kingdom of God. nada a não ser o reino de Deus. Look in Matthew, Vamos abrir a Bíblia em Mateus. and you'll see something that we're going to start to take the journey with. E você vai ter alguma coisa que você possa começar essa jornada. Chapter 4 of Matthew, verse 17. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. The word repent means to change what you think and believe. A palavra arrependimento significa acreditar, mudar aquilo que você pensa. Change what you think and believe. Mudar aquilo que você pensa e acredita. You cannot come into the kingdom of God believing and thinking like the kingdom of this world. Você não pode entrar no reino de Deus pensando e crendo da forma que você crê no reino desse mundo. The first thing Jesus attacks A primeira coisa que Jesus ataca is the mentality of man. é a mentalidade do homem. You can't continue to think
the same way. Você não pode continuar a pensar da mesma forma. You can't continue to have the same images. Você não pode continuar a ter as mesmas imagens. If you don't change the way you think and process information, Se você não consegue, não pode mudar o jeito que você pensa e processa as you informações, can never enter my kingdom. você não pode entrar no meu reino. He says in the same chapter, verse 23. Ele diz no mesmo capítulo, versículo 23. Jesus went about all of Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. When he comes, he tells you, repent. Quando ele vem, ele diz: arrependa-se. Change how you think Muda o modo de pensar, so you can come into the kingdom. para que você possa entrar no reino, Then sickness and disease leaves. para que a enfermidade e a doença saia. Sickness and disease is in the people who have not left this kingdom. Enfermidade e doenças estão nas pessoas que não deixaram esse reino. Pain and suffering are in the people that have not left this kingdom. Sofrimento e dor estão nas pessoas que não deixaram esse reino. The inability to think straight is a result of living in this kingdom. A incapacidade de pensar de forma reta são de pessoas que não saíram desse reino. Doubt and unbelief are in this world's kingdom. Dúvida e incredulidade são pessoas que estão nesse reino. So unless you change the way you processed your life, Então, a não ser que você mude o jeito que você processa a sua you vida, don't qualify to enter the kingdom. você não se qualificará para entrar nesse reino. Now in Matthew the 6th chapter verse 33, Agora, Mateus 6, versículo 23, Jesus tells us the first thing we're to do. Jesus fala a primeira coisa que nós devemos fazer. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things that the world is chasing after will be added. Desculpa, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Now the kingdom is not a building. Você vê, o reino não é um prédio. The kingdom is a person. O reino não é uma pessoa. His name is Jesus. Desculpa, o reino é uma pessoa. O nome dele é Jesus. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. In order to seek the kingdom and his Para que righteousness, você possa buscar o reino e a sua justiça, you have to be baptized into Jesus. você tem que ser batizado em Jesus. That's why baptism is such an important thing. Por isso que o batismo é tão importante. It's a symbol in the natural, É o símbolo no natural, but it's a reality in the spirit realm. mas é uma realidade no reino espiritual. Because the devil knows those that don't belong to him anymore. Porque o diabo sabe aqueles que não pertencem mais a ele. They shine among the people in this world. Eles brilham, eles se destacam And those entre as are the pessoas do ones the mundo. devil sends his people after. E esse é aquele que o diabo procura. So the minute you understand that you don't belong to this world's kingdom, Então, no momento que você entende que você não pertence mais ao reino desse mundo, you must be immersed into the kingdom of God in Jesus, você tem que se imergir no reino de Deus em Jesus. so you don't have to worry about fighting the Então, spirit realm. então você não precisa se preocupar em lutar contra o mundo The espiritual. spirit realm knows those that have defeated them. O mundo espiritual conhece aqueles que os derrotaram. The spirit realm knows Jesus. O mundo espiritual conhece The Jesus. spirit realm is very well aware of the name Jesus. O mundo espiritual está bem alerta do que significa o nome Because he Jesus. was the one that defeated hell and death. Porque ele é aquele que oh my God, derrotou o diabo e o inferno. A morte e o inferno. Turn Desculpa. over to Revelation, the first chapter. Vamos para Apocalipse, capítulo 1, Look at verse 18. versículo 18. This is what Jesus says. Isso é o que Jesus diz. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of Hades and of death.
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. If you don't enter the kingdom of God through Jesus, Se você não entrar no reino dos céus através de Jesus, if you're not immersed in Christ, se você não estiver imerso em Cristo, then you are a target for the devil. você é um alvo do inimigo. There's a lot of people who call themselves Christians Tem muitas pessoas que se chamam de cristão, who are being defeated in their life. que estão sendo derrotados na sua vida. They don't have victory in their life. Eles não têm vitória na sua They vida. have suffering in their body. Eles têm sofrimento no corpo. Because they go through the image of a Christian. Porque eles passam uma imagem de cristão. They look like a Christian. Eles se parecem um cristão. They speak the words of Christian. Eles falam como um cristão. But they don't have any power in their life. Mas eles não têm nem poder nenhum na vida They deles. dance, they jump, they shout, they say Eles dançam, amen. eles cantam, eles gritam amém. But when they go home, Mas quando eles vão para casa, they're oppressed. eles são They're oprimidos. sick. Eles estão They have doentes. thoughts that are not holy. Eles têm pensamentos que não são santos. Those people have not entered into the kingdom of God. Essas pessoas não entraram no reino de Deus. When you enter the person of Christ, Quando você entra na pessoa de Jesus, you are immersed in who he is. você está imerso em quem Ele é. Not only on this planet, Não só nesse planeta, but in every planet there is in the universe. mas em qualquer planeta que houver no universo. Jesus stands the greatest of all the universe. Jesus fica numa posição maior de todo o universo. Everything in the universe is inside of him. Tudo que está no universo está nele. He has the authority over everything you struggle with in this life. Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que você luta diariamente na sua vida. And if you don't know how to enter into him, E se você não souber como entrar nele, you will suffer in this world. você vai sofrer nesse mundo. Now we all are going to suffer because the Bible says to reign you have to suffer with him. Todos nós vamos sofrer porque a Bíblia diz que nós sofreremos com ele. But Paul says it's a very light affliction. Mas Paulo diz que é uma leve Lasts aflição. for just a little brief while. Só um pouquinho. It's the same way a woman goes through pain when she gives birth. É como se quando a mulher tem a dor quando ela está para dar o parto. It's suffering, É sofredor, but it only lasts a little while. mas só dura bem pouquinho. And that's the way it is when you enter the kingdom. Essa é a mesma forma quando você entra no reino. You go through the pain Você passa por dor. because it's painful to leave a world that you've grown up in. Porque é doloroso sair de um mundo que você cresceu. To learn about a kingdom that you're unfamiliar with. Para aprender de um reino que você não é familiar. To learn about the principles of the king and his kingdom. Para aprender dos princípios do reino. Not a doctrine, Não uma doutrina. not a religion, Não uma religião. but a kingdom Mas o reino. that has specific rules and regulations Que tem regras e regulamentos específicos. according to the revelation of the Holy Ghost. De acordo com a revelação do Espírito Santo. Not according to doctrines of men. Não de acordo com doutrinas humanas. Religion is the greatest enemy of Christ. Religiosidade é a primeira inimiga de Cristo. And all of us who've come into the church for any period of time E todos nós que entramos na igreja, não importa o período, are infected with religion. estão tomados de religião. It's like a disease. É como se fosse uma doença. We have a hard time hearing the Holy Spirit because of images that we have in our hearts and minds. Nós sofremos para entender o Espírito Santo por causa das imagens que nós temos na nossa mente. The images of what we think are right and wrong according to doctrines of men. A imagem que a gente tem do que é certo e errado de acordo com doutrinas humanas. They might make you moral, Talvez eles te tornem moral, but they will not lead you into immortality. mas não vai te levar para a imortalidade. Jesus came to destroy religion. Jesus veio para destruir a religião. Because religion is the result of man's search for God. Porque religião é resultado da busca do homem a Deus. When Adam lost the kingdom, Quando Adão perdeu o reino, from that day forward, daquele dia em diante, man began to find a substitute for the kingdom of God. o homem começou a tentar encontrar um substituto para o That's reino the de reason he Deus. created religion. Por isso que nós criamos a religião. The Bible is about three things.
A Bíblia consiste em 3 coisas. It's about the king, É sobre o rei, it's about the kingdom, sobre o reino and it's about the child becoming the son of the king. e sobre o filho se tornando, a criança se tornando o filho do reino. We all come in as a child, Todos nós viemos como uma criança, but Jesus is looking for sons. mas Jesus está procurando por He wants filhos. people he can give the authority to. Ele procura pessoas em que ele possa confiar autoridade. He wants people that have maturity. Ele procura pessoas que tenham maturidade. People that he can trust with the keys to the kingdom. Pessoas que ele possa confiar a chave do reino. So as Jesus went about preaching the kingdom, Então, quando Jesus começou a pregar o reino, he brought the kingdom into the midst of the people. ele trouxe o reino no meio das pessoas. Disease and miracles took place. Disease left and miracles took place. As doenças saíram, os milagres aconteceram. And when that happened, people began to see something. E quando isso aconteceu, as pessoas começaram a ver algo. This man has power. Esse homem tem poder. This man has authority. Esse homem tem autoridade. This man speaks like no other man. Esse homem fala como nenhum outro. And the people began to listen to what he said. E as pessoas começaram a ouvir aquilo que ele dizia. And he became a big threat to the religious world. E ele se tornou uma grande ameaça para o mundo religioso. When you begin to move in the Spirit of God, Quando vocês começam a mover no Espírito de you're Deus, going to be a big threat to the você vai religious se tornar world. uma grande ameaça para o mundo religioso. But that's what it's going to take. That's what needs to happen. Mas isso que precisa acontecer. You have to break down the walls of religion in order to let the Holy Ghost penetrate. É isso que tem que acontecer. Você tem que quebrar os muros da religiosidade para que o mover possa Because the acontecer. kingdom of God is looking for sons. O reino de Deus está procurando por filhos. Look what happens to Peter. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. In chapter 16 of Matthew, Mateus 16, Jesus asked his disciples a question. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. He said, "Who do men say that I am?" Ele diz: Who do men say that I am? Quem que os homens dizem que eu sou? And in verse 16, Peter answers that question. E no versículo 16, Pedro responde. Simon answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Respondendo Simão Pedro disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Now, prophets were the ones that received revelation from the Holy Spirit in this time. Nessa época, só os profetas recebiam a revelação do Espírito Santo. It's very rare to see a fisherman back in these times hear the voice of God. Era muito raro ver um pescador naquela época ouvindo a voz de Deus. But look what Jesus says in the verse following. Mas olha o que Jesus diz no verso seguinte. He said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Olha o que ele disse. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. He's saying, Simon, you didn't learn this from a doctrinal book. Ele disse: Simão, você não aprendeu isso do livro de You didn't doutrinas. read that in a Sunday school manual. Você não leu isso no manual de escola dominical. You didn't receive this revelation from anyone other than my Father. Você não recebeu essa revelação de ninguém a não ser do meu Pai. And the reason that you are blessed E a razão que você é abençoado is because you had ears to hear. é porque você tem ouvidos para ouvir. And you heard from my Father in heaven. E você ouviu do meu Pai que está nos céus. Therefore, you're blessed. Para sua bênção. You're blessed. Para que você seja Not abençoado. only that, your name now is changed in the spirit realm. Não só isso, mas agora o seu nome vai ser mudado no mundo espiritual. When you hear the Holy Spirit, Quando você ouve o Espírito Santo, something happens in the spirit realm. algo acontece no mundo espiritual. Because hearing and speaking create heaven coming to earth. Porque ouvir e falar cria, faz uma atmosfera para que o reino de Deus venha para a Not terra. speaking what someone tells you to speak. Não simplesmente falar o que alguém te disse para você falar. Not speaking what you've learned from someone. Não ou falar aquilo que você aprendeu de alguém. Not speaking from anything other than revelation
creates a spiritual spear into the earth. A revelação cria como se fosse uma flecha espiritual para a terra. That establishes a conduit for heaven to move into the earth. Cria como se fosse um duto, um cano do céu para a terra. The same way that Peter heard God Da mesma forma que Pedro ouviu a Deus, is available for you and I today. está disponível para você hoje. The same revelation that Peter had A mesma revelação que Pedro teve can change your life the way it did Peter's. pode transformar a tua vida da mesma forma que transformou a vida The de minute you Pedro. receive revelation, you're blessed No momento que você recebe a revelação, você é abençoado. because you have the opportunity at that point to release that revelation into the earth. Porque você teve a oportunidade de liberar essa revelação na terra. You can give birth to that revelation on the earth today. Você pode dar à luz a essa revelação na terra hoje. And when you do that, the kingdom of God has entered into the earth once again. E quando você faz isso, o reino de Deus, dos céus, entrou na terra mais uma vez. When that happens, hell begins to shake. Quando isso acontece, o inferno começa a tremer. Let's read on and let me show you what I Vamos mean. continuar, vamos ver o que eu estou querendo dizer com isso. Jesus also said in verse 18, Jesus disse no versículo 18: I say to you, Peter, that on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Now, what is the rock Jesus is talking about? Qual que é a pedra que Jesus está falando? Jesus is talking about the prophetic foundation Jesus está falando sobre a fundação profética, where he can establish his kingdom. para que ele possa onde ele possa estabelecer o seu reino. The prophetic revelation spoken into the earth A revelação profética falada na terra creates a foundation for the kingdom of God to rest on. cria um fundamento para onde o reino de Deus possa se apoiar. The reason the prophetic voice is so important throughout the world A razão porque a voz profética é tão importante ao redor do mundo. is because it's the voice that's not spoken with flesh and blood. Porque é a voz que não é falada através da carne e do sangue. It's spoken from the same substance in heaven. É falada da mesma substância do céu. That substance can create faith on earth. Essa substância cria fé na terra. You remember Jesus said, I'm going to come back, but will I find faith on this earth? Jesus disse: eu não vou voltar a não ser que eu encontre fé nessa terra. If he doesn't find faith on the earth, it's because the prophetic voice has been silent. Se ele não encontrar fé na terra, é porque a voz profética ficou calada. So when you receive the prophetic voice from God Então, quando você recebe a voz and profética de release Deus it into the earth, e libera na terra, you're building a foundation você está construindo um fundamento for the kingdom para que o reino and a throne e um trono for the king. para o rei. Jesus is coming back when the earth is under his foot. Jesus vai voltar quando a terra estiver sobre os seus pés. And he's going to release everything available in heaven E ele vai liberar tudo que estiver disponível nos céus, through those that believe his word. através daqueles que creiam na sua palavra. Now the problem in the churches today has been believing. O problema na igreja hoje em dia está sendo crer. We all believe something or another. Todos acreditam em algo ou em alguém. And most people think they believe Jesus is the Son of God. E muitos creem que Jesus é o Filho de Deus. Believing that does not change your life. Acreditar nisso não muda a tua vida. Doesn't convert your spirit. Não converte o teu espírito. The devils believe that. Até o diabo acredita nisso. That's what James says. E foi o que Tiago disse. The devils believe it, but they tremble. O diabo acredita nisso, mas ele treme. So there's a difference in believing and knowing. Tem uma diferença entre crer e saber, conhecer. The dictionary has two main different definitions for believe. O dicionário tem duas definições principais para crer. One is to trust or to know. Um é confiar ou conhecer. And the secular definition E a definição secular
is to think or suppose. É pensar ou pensar que. To think or suppose. É pensar ou pensar em que alguma coisa pode acontecer. Which does not release much confidence. Que não libera muita confiança, ou That's segurança. like saying, I'm going to believe tomorrow. I'm going to believe today, but if things don't change tomorrow, I might not believe. Mesmo você falar assim, eu creio hoje, mas se as coisas não mudarem até amanhã, talvez eu não creia. That means that your belief is not settled on the foundation of revelation. Isso significa que a tua crença não é fundamentada na base. That means that your belief can be altered according to circumstances. Significa que a tua fé, a tua crença pode ser mudada de acordo com as circunstâncias. But when your belief is settled, Mas quando a tua confiança é colocada and you know, nessa rocha, through você sabe, experience, através do Espírito, through actual contact, através de contatos nothing atuais, can move you. nada pode mudar. Nothing will move you. Nada vai mover. But if all of your information is processed in your mind, Mas se toda a tua informação foi processada na tua mente, processed about what you know about something through reading a book, processada naquilo que você sabe por ler um livro, that believing will not change your life. essa crença não vai mudar a tua vida. That will not alter your Não circumstances. vai mudar as tuas circunstâncias. Because just as your spirit, soul, and body, Porque a sua alma, corpo e espírito, your believing is in your soul, a tua crença tem que estar na tua alma, where your mind and your emotions are, onde o teu pensamento e a tua mente where all your estão, thought processes are. onde o seu processo de pensamento estão. That's where believing is. Isso que é crer. Faith is in your spirit. A fé está no seu espírito. But Jesus believed and had faith at the same time. Mas Jesus creu e teve fé ao mesmo tempo. It says in Mark 11:23 that whatsoever a man believes without doubting, Diz em Marcos 11:25, 23, 11:23, se o homem crer e não duvidar, whatsoever a man believes without doubting. se um homem crer sem duvidar, So that means believing isso significa que crer can have doubting pode ter dúvida, because it's in the natural realm. porque está no mundo, no reino It's in the natural. mental realm. Está no reino It's da mente. affected by your emotions and your É circumstances. afetada por sua emoção e circunstâncias. But your faith connected to your believing Mas a sua fé ligada à sua crença alters your condition, muda a tua condição. establishes your place, Estabelece o seu lugar. releases the ability for heaven to speak to you. Libera a capacidade de os céus falarem contigo. Remember in James, James said that a double-minded man is unstable. Lembra que em Tiago fala que um homem de ânimo dobre é inconstante. That means a man that thinks one way this day and another way the next day Significa que um homem que tem um pensamento num dia, no outro dia tem outro cannot pensamento. be trusted with the truth of important things in the kingdom. Deus não pode confiar a ele coisas importantes do reino. Jesus says that if you can believe, all things are possible. Jesus disse: se você crer, todas as coisas serão possíveis. If you can believe, Se você puder crer, without doubting, sem duvidar, with knowledge, com with conhecimento, experience, com with experiência, contact, com contato, then nothing changes. então nada muda. Hell can come over your life, O inferno pode vir sobre a tua vida, but you don't change. mas você não muda. The rock of your revelation A rocha, a pedra da tua revelação of who Christ de is quem Cristo é, establishes you te estabiliza so that you can believe, para que você possa so that crer, you can know para que você possa that saber Jesus is who he says he que is, Jesus é aquele que ele diz quem that é, Jesus will do what he says he will do. que Jesus vai fazer aquilo que ele falou que ia And fazer. nothing by no means can hurt you, harm you, or take you out of God's plan. E nada de nenhuma maneira pode te machucar ou prejudicar você e te tirar dos planos de Deus. But you have to know it. Mas você tem que conhecer You isso. can't know it from another man's revelation. Você não pode ter isso através de revelação de outros homens. You can't get salvation from my experience with Christ. Sorry. You cannot receive salvation from my experience in Christ. Você não pode ter salvação através de uma mente
You cannot receive salvation from my experience. Você não pode conseguir a salvação através da minha experiência. You can't receive salvation. You can't receive anything from this book from someone else. Você não consegue receber nada desse livro de outra pessoa. This book is a spirit book. Esse livro é um livro do Espírito. The words I speak, Jesus says, Jesus diz, as palavras que eu falo are spirit and life. são espírito e vida. They can't be, you cannot receive life in your brain. Você não consegue receber vida na sua mente. You can only receive life in your Você spirit. só consegue receber vida no seu espírito. And when your spirit is full of the life of Christ, Quando o seu espírito está cheio da vida de Cristo, the revelation of Christ will capture your believing. a revelação de Cristo vai pegar a sua crença. How many of you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Because believing is the word Christians use more than any other word in the church. Porque crer é a palavra que os cristãos mais usam de qualquer outra na igreja. And you look at the people's lives in the churches, E você olha a vida das pessoas na igreja. and they say they believe one thing, E eles dizem que creem em algo, but their life says something else. mas a vida deles diz uma coisa completamente Am I diferente. speaking the truth here? Eu estou falando a verdade aqui? I mean, pastors, you see it. Pastores, vocês veem isso? Somebody comes to church one day and they want all of Jesus. As pessoas vêm à igreja um dia e falam, eu quero tudo de Jesus. And the next day you can't find them because they're somewhere feeling sorry or hurt or E something. no outro dia você não consegue encontrá-los, porque eles estão em algum lugar ou se sentindo tristes ou machucados. We have to understand that to preach the gospel of the kingdom is a different message. Nós temos que entender que pregar o evangelho do reino é pregar uma mensagem diferente. It's not a message of evangelicalism. Não é uma mensagem de evangelismo. That's a byproduct of the kingdom. Esse é um produto do reino. It's the authority of God encompassing this earth. É a autoridade de Deus em compasso com a terra. Now look at this. I'm going to come back to this, so keep your finger there. Coloca o seu, mantenha aberto aí Mateus 15. Turn over seu with dedo me em Mateus to the 15. 23rd chapter of Matthew. Vamos lá para Mateus Make 23. it the 22nd, sorry. 22. 22, desculpa. 22. In the second verse, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Versículo 2. O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. Guess who the marriage is to his son? Sorry. Guess who the marriage is to his son? Adivinha que o casamento é qual é o casamento para o seu filho? Jesus is speaking about a bride. Jesus está falando a respeito de uma noiva. He's speaking about a body. Ele está falando a respeito de um corpo. He's talking about the supernatural spiritual body of Christ Ele está falando do corpo sobrenatural de Cristo, that he's going to marry, que ele vai arranjar that um he's going to bring casamento, into his intimate chamber. que ele vai trazer a sua câmara íntima, o seu quarto íntimo. He's talking about those of us who know him intimately. Ele está falando a respeito de nós que o conhecem intimamente. The king is God and he's arranging a marriage for his son O Jesus. reino dos céus é semelhante àquele que celebrou as bodas do seu And filho. God says, go out into the world and bring the people into my wedding. E ele disse, sai para o mundo e começa a pegar as pessoas para o meu casamento. He tells his servants, go and call and invite them to my wedding. Ele disse aos seus servos, vai chamar os convidados para o casamento. But they weren't willing to come. Mas eles não estavam prontos, não quiseram vir. Some people made all kinds of excuses. As pessoas deram todos os tipos de desculpa. See, now this is Jesus saying something very specific here. É Jesus falando algo muito específico aqui. He's talking about when the kingdom of God comes on the earth, Ele está falando que quando o reino dos céus vem até a terra, which it is now because he brought it, que é agora porque ele trouxe o reino aqui, there's going to be all kinds of excuses for people not to come into the kingdom. vai ter todo e qualquer tipo de desculpas para as pessoas não entrarem no reino. I'm too busy. Eu estou muito ocupado. I've got to work. Eu tenho que trabalhar. I've got to kill the fatted calf to take care of my family. Eu tenho que cuidar da minha família. All of the excuses you hear today in the world Todas essas desculpas que você escuta no mundo hoje are from people without understanding that the kingdom is here. são de pessoas que não entenderam que o reino está aqui. Now Jesus is talking about preaching the kingdom, Mas Jesus está falando a respeito sobre pregar o but he's reino. showing you what happens
when the kingdom comes. Mas ele está te mostrando o que acontece quando o reino vem. So the king heard about this and he was furious in verse 7. Versículo 7, o rei ficou irado. And he sent out his armies, destroyed those murderers, and burned up their cities. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. This is the judgment that's coming into the earth very soon. Esse é o julgamento que está vindo sobre a terra muito em breve. God's calling people into his kingdom every day. Deus está chamando pessoas do seu reino todos os dias. He's calling people into his kingdom in Brazil. Ele está chamando pessoas ao reino dele no He Brasil. says, come into my kingdom. Ele diz, venha ao meu reino. Come into my kingdom. Venha ao meu reino. No, I'm too busy. Não, estou muito I ocupado. got to make a living. Eu tenho que conseguir Nah, viver primeiro. I'll catch you next time, bro. The surf's up. Ó, próxima vez eu vou, tá bom? Can't come. Não posso ver. God is going to get fed up with that, Deus vai se enchendo daquilo and he is going to send judgment. e ele vai enviar o julgamento. Judgment's coming. Julgamento está It's vindo. already started. Já começou. The tsunami was an example of judgment. Tsunami was an example O of judgment. tsunami foi um exemplo desse The julgamento. hurricane in New Orleans is an example O of judgment. furacão em New Orleans foi um exemplo. Judgment is throughout the earth. O julgamento está ao redor da terra. And look what happens. Vamos ver o que aconteceu. So in verse 8, he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Versículo 8. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite them to the wedding. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. So the servants went out into the highways, and they gathered together all they could find, both bad and good, and the wedding hall was filled with guests. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Now when Jesus invites you into the kingdom, he takes everybody. Quando Jesus te convida para o reino, ele pega todos. Come into the kingdom of God. Vem ao reino de Deus. But look what happens. Mas olha o que acontece. In verse 11, but when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. Olha o que acontece. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as veste nupcial. So he said to him, friend, how is it that you come in here without a wedding garment? And he was speechless. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. It's one thing to hear the prophetic voice of the Holy Spirit tell you, well done, good and faithful servant. Uma coisa é você ouvir a voz do Espírito dizendo, servo bom, bem feito, servo bom e fiel. But it's a scary thing to hear the voice of God say, what are you doing? Mas Why are you doing this? uma coisa horrível é você ouvir a voz de Deus falando, por que você está fazendo isso? Don't you know you're coming into the King of Kings' house? Você não está vendo que você está vindo à casa do reino de Deus? Don't you have any fear for the King of Kings? Você não tem nenhum temor do Rei dos Reis? Don't you know who it is that has invited you into his presence? Você não sabe quem é aquele que te convidou à presença dele? Do you think you can come to me and dress like the world? Você acha que você pode vir até mim vestido como você se veste no mundo? You think you can come to me and not change? Você acha que você pode vir até mim e não mudar? You think you can come to me and just have a free ride and do whatever you want? Você acha que você pode vir até mim e ser livre do jeito que você quiser? So what does the king do? Então o que o rei fez? Verse 13. Versículo 13. He said to the servant, bind him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. Então ordenou aos serventes, amarrai os pés e as mãos e lançai para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. So much for thinking that if you come into the kingdom that you'll never be cast out. Então faz pensar que quando você entrar no reino você não vai ser mandado embora. There's no such thing as once saved, always saved in the kingdom of God. There's no such thing as once saved, always saved in the kingdom of God. Não há isso de uma vez salvo, sempre salvo no reino de Deus. You have to live every day with the fear of God in your life. Você tem que viver diariamente com temor de Deus na sua vida. God is God and he's not going to be put in a box by any man. Deus é Deus, ele não vai ser colocado numa caixa por nenhum You homem. adapt to his principles or hasta la vista baby.
Ou você se adapta aos princípios dele, ou hasta la vista, baby. It's his way or the highway, as they say. Ou é o meu modo, ou rua. That's what creates the fear of God in me. Isso é que cria o temor de Deus em mim. I don't want to offend my heavenly Father. Eu não quero ofender o meu Pai Celestial. I'm not going to do anything to cause him to say, "What are you doing, boy? Eu não quero fazer nada que faça ele dizer: o que você está fazendo, rapaz? What are you dressing like that for? This is my wedding." Por que você está vestido assim? Esse é o meu casamento. Don't you understand where you are? Você não entende onde você está? Better than that, don't you understand who it is you're speaking to? Ou melhor, você não está sabendo com quem que você está falando? This is the God of the universe. Esse é o Deus do universo. This is someone that can snuff you out like this. Esse é aquele que pode te apagar assim. That should cause every one of us to live our life like it's the last day. Isso nos faz viver como se esse fosse o último dia. And we want to please him. Para que nós possamos We want to agradá-lo. make him smile. Nós queremos fazer com que ele We want to do sorria. whatever it takes to make our king happy. Eu quero fazer tudo que possível para que meu rei esteja feliz. That's what worship is. Isso que é adoração. You live to worship God. Você vive para adorar a Deus. When you're worshiping God, Quando você está adorando a Deus, you can't offend him você não pode ofender. because he knows you're loving him. Porque ele está sabendo que você o ama. In the last verse here it says, verse 14, many are called, but few choose. Diz assim no último versículo, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus brought the kingdom for all mankind to rush into. Jesus trouxe o reino para que todo homem pudesse entrar. But only those who know the king will be able to enter in. Mas só aqueles que conhecerem o rei serão capazes de entrar. Only those who have a revelation of who Jesus is can enter into the kingdom. Mas só aqueles que tiverem a revelação de quem Jesus é serão capazes de entrar. The whole world has an opportunity to enter the kingdom. O mundo inteiro tem a oportunidade de entrar no reino. But few choose what it takes to enter. Mas poucos escolhidos entrarão. It takes time. Tem um tempo para It isso. takes suffering. Tem um sofrimento. It takes breaking the way we think. Envolve tirar o modo que você It pensa. takes destroying all the religious structures that we've all built inside of us. Tem que destruir toda a estrutura religiosa que você construiu dentro It de takes você. real devotion to one person. Tem que ter uma devoção muito, mas muito real a uma pessoa. You have to spend time with the king. Você tem que gastar tempo com o rei. Now look what happens with back to Peter in 16. Vamos ver o que aconteceu com Pedro lá no capítulo 16. In verse 19, Versículo 19. Jesus says, I will give you the keys of the kingdom, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Diz assim no versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. The revelation of Christ will give you keys and authority. A revelação de Deus vai te dar chaves e autoridade. It requires you receiving the revelation. Você tem que receber a It revelação. requires you fighting the good fight to get the keys of the kingdom. Você tem que lutar um bom combate para que você receba Because as chaves. Jesus will come to each one of you Porque Jesus vai vir a cada um de vocês and say, who am I? e perguntar: quem sou? Who am I? Quem eu sou? Who am I? Quem eu sou? And he wants you to tell him who he is to you. E ele quer que você responda para ele quem você é em Cristo He's Jesus. different to each and every one of us. Ele é diferente com cada um de nós. But he is the authority that will give you the keys to his kingdom. Mas ele é a autoridade que vai te dar as chaves para o reino. And unless you know who he is, E a menos que você não saiba you quem don't ele é. qualify to receive the keys. Se você não souber quem ele é, você não está qualificado para receber But essa when you chave. pay the price to enter into that revelation of Christ, Mas quando você pagar o preço para entrar nessa revelação de quem ele é, and you have that experience, e você tiver essa experiência, it propels you to more and more time with him. vai te impulsionando para mais e mais tempo com ele. Because you have to change the way you think all the time. Porque você tem que mudar a modo que você pensa todo momento.
Because what can impact your spirit now Porque o que impacta o teu espírito agora can cause your soul to revolt tomorrow. pode causar a sua alma para voltar amanhã. Look what happens. Olha o que acontece. Peter just gets through telling Jesus who he is. Pedro estava dizendo para Jesus quem ele era. And when Jesus tells them what he's going to have to do, Quando Jesus falou o que ele tem que fazer, he says, I must suffer many things, ele está dizendo, eu estou sofrendo muitas be killed coisas. and raised on the third day. Eu vou sofrer muitas coisas, vou ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you. E Pedro, chamando a parte no versículo 22, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. And then Jesus turns around and says, Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you're not mindful of the things of God, but the things of men. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Peter had a revelation of Jesus 1 minute in his spirit, Pedro teve a revelação de Jesus 1 minuto atrás no Espírito. and then forgot about that revelation and started thinking in his mind E aí esqueceu dessa revelação e começou a pensar com a mente dele that what Jesus said he was going to do about dying daquilo que Jesus falou a respeito de morrer, doesn't make any sense. aquilo não fazia sentido nenhum para ele. I'm going to protect this madman from this crucifixion thing. Eu vou proteger esse homem desse processo aí de crucificação. And he left the kingdom and came back into this kingdom. E ele saiu do reino e voltou para esse reino. You see the battle? Você viu a batalha? You see the battle? Você pode ver a batalha? Your revelation today can be your stumbling block tomorrow. A sua revelação hoje pode ser a tua pedra de tropeço amanhã. That's why it requires revelation, revelation, revelation on top of revelation. Por isso que é exigido revelação, revelação em cima de revelação. You can't live on revelation yesterday for tomorrow. Você não pode viver da revelação de ontem para hoje. You have to get fresh revelation every day if you're going to make it in this world. Se você quiser sobreviver nesse mundo, você tem que ter revelação nova, fresca, That diariamente. also breaks any form of religion inside of you as well. Isso também quebra todo tipo de religiosidade dentro de você. When you train yourself to hear the voice of the Holy Spirit, Quando você se treina para ouvir a voz do Espírito. you can continue to grow in the kingdom of God. Você continua a crescer no reino de Deus. But the minute you fall back into your soulish nature, Mas quando você se volta para a sua natureza, sua alma, where you're moved by your emotions or by your images and past experiences, aonde você é movido por tua experiência, sua emoção, suas experiências do passado, your revelation will be your downfall because the devil will see to it that you fall. a sua revelação vai ser a sua queda, porque o diabo vai ver aonde você caiu. Many men lose many men are destroyed with gifts because of the lack of character. Muitos homens caem por causa dos dons que ele tem por causa da falta de caráter. And the character is something that your soul has not been sanctified through your spirit by. E o caráter é porque a sua alma não foi ainda santificada através do teu corpo The espiritual. purpose of revelation in your life is so that your spirit can work through your soul. O propósito, Of revelation in o your propósito da spirit revelação do seu so espírito that your spirit can sanctify your soul. é para que o seu espírito possa santificar a sua alma. That's why it takes heaven touching you to purify you. Então, por isso que o céu tem que te tocar para poder te purificar. How many are you with me here? Vocês estão me entendendo? Quantos estão me You following entendendo? what I'm saying? Estão seguindo o que eu estou falando? Religion stops the prophetic voice. A religião para. A religiosidade para a voz Stops the apostolic profética. voice. Para a voz apostólica. Because it would mean that they would have to change what they have been accustomed to doing. Porque isso significa que você tem que mudar aquilo que você está acostumado a fazer. Religious people don't like change. Pessoas religiosas não gostam de mudanças. Prophetic people live for change. Pessoas proféticas vivem por Because that mudança. means you're alive and you're hearing the voice of God. Porque significa que você está vivo, está ouvindo a voz de Deus.
Turn with me to John, the 4th chapter, please. Vamos agora para João, capítulo 4. Believing is a sign and a wonder. Crer é um sinal e uma maravilha. Believing is a sign and a wonder. Crer é um sinal e maravilha. Because when you can believe what you can't see, Porque quando você crer naquilo que você não vê, you start to move in a new dimension. você começa a se mover numa nova dimensão. You remember when Jesus came back and visited his disciples on resurrection? Você se lembra quando Jesus voltou e visitou os seus discípulos depois da ressurreição? Most of these men he spent all this time with did not even believe that he was resurrected. Muitos daqueles homens que passaram todo o tempo com eles não creram que ele ressuscitou. One man, Thomas, wouldn't believe it until he could touch him. Um desses homens, Tomé, não creu até que ele tocasse. But Jesus said, "Blessed are those who believe without seeing." Mas Jesus disse, benditos são aqueles que viram e não creram. Your Creram e não viram. Your eyes can be your biggest hindrance to the spirit realm. Os seus olhos podem ser a maior ameaça para o mundo espiritual. That's why it's so important to worship with your eyes closed. Por isso que é tão importante que você adore com seus olhos fechados. It doesn't matter what's happening up here. Não importa o que está acontecendo aqui em cima. In fact, if I ever built a church, Se eu fosse construir uma igreja, I'd put the worship team under the stage. eu ia pôr o pessoal do louvor embaixo do palco. And I'd put the speakers so that nobody could see anybody. Eu ia colocar os palestrantes, os pastores, onde ninguém pudesse se ver. So that you wouldn't come and be entertained or a spectator. Aí você não ia vir para a igreja só para se divertir ou só para ficar vendo. Because if you're going to grow Porque se você quer crescer and mature, em maturidade, your eyes have to be focused on only one person. os seus olhos têm que estar focados em uma só pessoa. You have to see the King of Kings and the Lord of Lords. Você tem que ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Every one of us has the greatest opportunity in the world. Todos nós temos a maior oportunidade do mundo. It is limitless what you can experience through the knowledge of Christ. É ilimitado aquilo que você pode experimentar conhecendo You Jesus. have no boundaries once you know Him. Você não tem nenhum limite quando você o conhece. Absolutely everything is possible if you can believe. Absolutamente tudo é possível se você crer. You have no threats in this life. Você não tem nenhuma ameaça nessa vida. All you have is opportunity to prove who your master is. Tudo que você tem é oportunidade para provar quem o seu mestre é. God uses the devil as a whipping boy. Deus usa o diabo como um garoto de recado. He brings him so that you can use him to practice your authority. Ele usa o diabo para que você possa praticar a sua autoridade. He's a defeated foe. Ele é um He camarada has no derrotado. authority over you unless you give it to him. Ele não tem nenhuma autoridade sobre você, a não ser que você dê essa autoridade para ele. And the people who are beaten down and feel like they're so oppressed E as pessoas que estão derrotadas, se sentindo tão opressas, are that way because they don't know Christ. eles estão assim porque eles não conhecem Jesus. If Cristo. you knew Jesus, Se você conhecer if you Jesus, experience se Jesus, você experimentar you Jesus, would laugh at everything the devil could try to do to you. você vai rir de tudo aquilo que o diabo tenta fazer com você. It would be humorous to you. Vai ser uma comédia para você. Because if you could see him from heaven, Porque o que você vai ver dos céus, if you could see how small the devil looks from heaven, do céu você vai ver tão pequeno que o diabo é. you would not be frightened by all his illusions and tricks. Você não vai ficar com medo de todas as ilusões e truques que ele faz. And all of those pains you think you have in your body. E todas as dores que você pensa que está tendo no teu corpo. That's part of his illusion. É parte da ilusão dele. That's part of his illusion. É parte da ilusão dele. Sickness and sin happen the same way. Enfermidade e pecado acontecem da mesma forma. The thought enters your heart O pensamento vem para o teu coração of sickness or sin,
uma enfermidade ou um pecado. And fear opens the channel for that seed to plant inside of your heart. E o medo abre um lugar para que essa semente seja plantada no teu coração. And then the more you think about it, the more you nourish E it. quanto mais você pensa, mais você vai nutrindo essa semente. And the more you nourish it, the bigger that reality becomes in your E body. quanto mais você vai nutrindo, mais forte essa realidade vai ficando no teu corpo. That's why Jesus says, or Paul says, take every thought into captivity. Por isso que Paulo diz, leve todos os pensamentos cativos. If it's not thinking about Christ, Se não for pensar sobre Cristo, cast it down. passa. Just think about Him. Só pensa a respeito de Cristo. Practice the presence of Christ every second of your life. Pratica essa presença de Deus todos os segundos da tua vida. And then you will enter His kingdom. Aí você vai entrar nesse reino. Now back to John 4. Vamos lá para João 4. I told you that believing was a sign and a wonder. Eu falei que crer é um sinal e uma maravilha. In chapter 4, Jesus leaves Judea and goes through Samaria. No versículo 4, Jesus deixa a Judeia e vai para Samaria. And he has to stop in Samaria, and an amazing thing happens that I'll talk about on Saturday. E quando ele deixou, ele chegou em Samaria e coisas maravilhosas aconteceram que eu vou falar com vocês no sábado sobre isso. Needless to say, there was revival in that city of Samaria. Ele até falou que houve avivamento naquela cidade de Samaria. And then he has to leave. Aí ele teve que partir. And when he leaves, quando ele partiu, after 2 days he departed. This is verse 43. Versículo 43. After 2 days he departed from there and went to Galilee. Passados 2 dias partiu dali para a Galileia. For Jesus prophesied that a prophet has no honor in his own country. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. So Jesus came again to Cana of Galilee. Assim, quando Jesus chegou a Galileia, where a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Sorry, you are 46. Yeah. 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizeram um vinho. The rich man came to Jesus. Ora, havia um oficial do rei and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. This is verse 47. Cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar do seu filho que estava à morte. Now look what happens in 48. Olha o que acontece no 48. Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Então Jesus lhe disse, se porventura não visdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. The nobleman said to him, sir, come down before my child dies. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus says in verse 50, go your way, your son lives. Jesus diz no versículo 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. The man believed the word Jesus spoke to him. O homem creu na palavra que Jesus falou a ele. Now, did he believe it in his mind or did he believe it in his spirit? Ele creu na sua mente ou no seu espírito? There's a difference. Tem uma diferença. And this is what we've been speaking about. E é isso que eu vou falar. If you believe it in your mind, there's a chance that it can change tomorrow. Se você crer na sua mente, tem uma chance disso acontecer amanhã. But he says, and as he was now going down, his servants met him and told him, saying, your son lives. 51. 51. Já que ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Then he inquired of them the hour when he got better, and they said to him, yesterday at the 7th hour, the fever left him. E indagou a eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem à hora 7ª a febre o deixou. So in verse 53, the father knew that it was at the same hour in which Jesus said to him, your son lives. And he himself believed, and his whole household. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. And in 54 it says, this again is the second sign Jesus did when he came out of Judea into Galilee. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. First, the rich man believed at the word Jesus spoke. Primeiro o homem creu na palavra que Jesus falou. He was able to touch the spirit realm with his belief.
Ele foi capaz de tocar o reino espiritual com a crença dele. He did not have full expectation that his son lived Ele não teve uma grande expectativa que o filho fosse viver. until he got visual and signs of it from a servant who came to say, your son lives. Até que ele teve um sinal visível do servo dele que veio falar que o filho dele At vivia. that point, he says, now I believe. And then the rest of his household believed. E aí naquele ponto ele falou, agora eu creio. E toda a casa dele creu. His first belief was in the word of Jesus, A primeira crença dele foi no mundo de Jesus, but was in his mind. que estava na mente dele. Some people come to Jesus because they believe he's the Son of God and he wants to save them. Muitos vêm até Jesus porque creem que ele é o Filho de Deus e quer salvá-los. But if they don't have any physical change in their life, Mas se eles não sentirem nenhuma mudança física na vida deles, that belief starts to get less and less. essa crença começa a se tornar cada vez menor. But because this rich man had a visible sign that his son lived, Mas por causa que esse homem teve um sinal físico que esse filho dele he vivia, connected his faith in his spirit Ele- with the belief in his mind. ele ligou a fé dele com a fé com a mente dele. And he O had the espírito com a mente manifestation. dele, desculpa. E ele teve essa manifestação. Do you need to repeat that? Não. Okay. He had the manifestation. Ele teve a manifestação. That manifestation became the sign and the wonder, the second one. Essa manifestação se tornou um sinal e maravilha em segundo lugar. There was no sign and wonder at the lady at Samaria's well. Não teve nenhum sinal e maravilha em Samaria. Jesus did no miracles there. Jesus não fez milagres ali. Only that the woman believed that he was the Messiah. Porque aquela mulher acreditou que ele era o Messias. She believed that Jesus was the Messiah. Ela creu que Jesus era o Messias. But there was no miracle other than that belief. Mas não houve nenhum milagre além daquela crença. But when he comes to this rich man and speaks the word over his son, Mas quando ele chegou até esse oficial e liberou a palavra sobre o filho dele, and the man believes him with his mind, e o homem creu com a mente, then the manifestation of his son being healed e aí a manifestação do filho dele sendo curado becomes the second sign and wonder. se tornou o segundo sinal e maravilha. When you come to Jesus believing that he's the Son of God, Quando você vem a Jesus crendo que ele é filho de Deus, and perhaps you've recited some kind of sinner's prayer, e talvez você fez uma oração de arrependimento, then you have an experience. e aí você experimentou. But that experience is like believing the word like this father believed of Jesus. Mas essa experiência foi como crer na palavra igual esse oficial creu. Unless there's a conversion in your spirit, A não ser que haja uma conversão no seu espírito. and you start to change, E você comece a mudar. and you see visible experiences of that E change, você começa a ver mudanças visíveis. you won't be able to believe God's word. Você não vai ser capaz de acreditar na palavra de Deus. Because it'll be a head knowledge. Porque vai ser um conhecimento só na cabeça. Do you understand what I'm saying? Você consegue entender o que eu estou falando? This is what happens to many people who come into churches all over the world. É isso que acontece com muitas pessoas que vêm à igreja. They preach a gospel Eles pregam o evangelho, that's not a kingdom gospel. que não é um evangelho do reino. Look, the kingdom gospel transforms lives Olha, o evangelho do reino transforma vidas. because it establishes something inside of you. Porque estabelece algo dentro de você. The knowledge of the king, O conhecimento do rei. not the knowledge of a doctrine, Não o conhecimento de uma doutrina. not the knowledge of some scripture that you recite, Não o conhecimento de algum versículo que but você the knowledge decorou. of the Christ. Mas o conhecimento de Cristo. That's what transforms your life. Isso que transforma a tua vida. That's why Jesus is able to transform the world. Por isso que Jesus está querendo transformar, é capaz de transformar o mundo. Because once you come inside of him, Porque quando você vem nele, entra the same nele, power residing on him o mesmo poder que reside is nele released through you. é liberado através de você. Now, Jesus' disciples are just like all of us. Jesus e os discípulos eram como qualquer um de nós. Everybody wants to know, well, when's the end coming? When is the end of the world coming? Todo mundo perguntava quando o final do mundo vem.
Turn over to the 24th chapter of Matthew. Vamos, Mateus 24. Verse 3. Versículo 3. He sat on the Mount of Olives. The disciples came to him privately, saying, Tell us when will all these things be, and what will be the sign of your coming and the end of the age? No monte, os discípulos chamaram em particular e lhe disseram: Dize-nos quando sucederam essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus always answers the question Jesus sempre responde uma pergunta. after he describes what won't happen first. Primeiro ele responde uma pergunta primeiro falando o que não vai acontecer. He spends the first 15 verses here Ele responde a pergunta falando o que vai acontecer. Ele passa os primeiros versos telling you what the end will not be like. como que não vai ser o fim. He says, don't let anybody deceive you. Ele diz: não vede que ninguém vos engane. They will come in my name. Muitos virão em meu nome. You will hear wars and rumors of wars. Vocês ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. You will see nations rising against nations. Vocês verão nação contra Kingdoms nação, against kingdoms. reino contra reino, Famine, pestilence, earthquakes. fomes, terremotos em vários lugares. But that's not the end. Mas esse não é o fim. That's not the end. Esse não é o fim. Doesn't say he's coming back then. Sorry. Does not say he's coming back then. Aqui não diz que aí depois disso ele vai voltar. They will deliver you up for tribulation and kill you. Sereis atribulados e vos matarão. Many will be offended. Muitos serão odiados. Many will betray one another. Muitos se trairão. Many false prophets. Muitos falsos profetas. Because lawlessness will abound. Porque a iniquidade, Because lawlessness will porque a abound. iniquidade vai se multiplicar. That's in verse 12. Yeah. Okay. But he who endures to the end shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. But then in verse 14 he tells you when the end will come. Aí no versículo 14 ele fala quando virá o fim. And the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Not the gospel of salvation, Não o evangelho da salvação, not the gospel of prosperity, não o evangelho da not prosperidade, the gospel of the prophets and the apostles, não o evangelho dos profetas e apóstolos, the gospel of the kingdom, o evangelho the do gospel reino, of the king, o evangelho do rei, the gospel of the king. o evangelho do rei. That's the only thing that will signal the end of the age. É a única coisa que vai vir antes do fim. And why will you be a witness? E por que você vai ser uma testemunha? Why will you be a witness? Você vai ser uma testemunha. Because when the kingdom comes Porque quando o reino vier and his will is established, e a vontade dele for estabelecida, signs, wonders, and miracles will be a natural event. sinais, maravilhas vão ser naturais. And the world will witness the king and his kingdom. E o mundo vai testemunhar o reino. Not some great man on a stage, Não um homem, um grande pregador no palco. not some prosperity person, Não uma pessoa próspera. but the king will establish his kingdom. Mas o rei vai estabelecer o And you reino. will see the king and no one else. E você vai ver só o rei e ninguém mais. And when you see the king, E quando você ver o rei, the end is here. o fim está aqui, está próximo. And you can see the king every day. Você pode ver o rei diariamente. You can see the king every day. Você pode ver o rei You can diariamente. hasten the return of the king every day. Você pode se levantar e ver o retorno do rei todo You can dia. establish his kingdom every day. Você pode estabelecer o seu reino You diariamente. can build a throne for the kingdom of God every day. Você pode ir ao trono do reino de Deus diariamente. You can build a throne for the king to sit on every day. Você pode fazer um trono para o rei sentar todos os dias. By your experience and revelation of Através Christ. da sua experiência e revelação de Deus. By your experience and revelation of Christ.
através da sua revelação e experiência com Cristo. Without a revelation of Christ, Sem revelação de Cristo, you just have another philosophy to believe. você tem uma outra filosofia para acreditar. Without a revelation of Christ, Sem a revelação de Cristo, your life will be just as meaningless as before you came to church. sua vida vai ser sem sentido da mesma forma quando você entrou na igreja. You'll just exchange one religion for another. Você vai trocar uma religião pela But outra. when you see the King, Mas quando você ver o rei, when you see the King, quando você ver o rei, you can't stop talking about the King. você não vai conseguir parar de falar a You respeito can't dele. stop revealing the kingdom. Você não vai parar de revelar a respeito Signs dele. and wonders will happen around you Sinais e maravilhas vão acontecer em volta de você. because the King lives in you. Porque o reino vive em você. And you have knowledge of the King. E você tem conhecimento do rei. And he's alive inside of you. Ele está vivo e dentro de você. That's the kingdom of God. Esse é o reino de That's Deus. the kingdom of Esse é o God. reino de That's Deus. the kingdom of Esse é o God. reino de Deus. That's the kingdom of Esse é o God. reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Stand to the feet, please. Se levante, por favor. The kingdom is here. O reino está aqui. The kingdom is here. O reino está aqui. And he's waiting for you to experience the king. E ele está esperando que você experimente, tenha uma experiência com esse reino. You can't experience the king through anyone else's revelation. Você não pode experimentar o reino através da revelação de outra pessoa. You must have the revelation of the king. Você tem que ter uma revelação do rei. You must not stop until you receive the revelation of Você the não king. tem que parar até que você receba a revelação. The principles of the kingdom are simple. O princípio do reino é simples. If you're hungry, Se você tiver fome, he'll fill you. ele vai te suprir, te Those alimentar. who are hungry are filled by the king. Aqueles que têm fome são alimentados pelo rei. All of the principles of the kingdom Todos os princípios do reino are in the person of the king. estão na pessoa do rei. So you don't have to worry about living holy Você não tem que se preocupar em viver santo once you know the king. uma vez que você conhece o rei. Once you know the king. Uma vez que você conhece It o won't, rei. you won't have to worry about what to do and what not to do Você não tem que se preocupar o que fazer e o que não fazer. when you know the king. Quando você conhece o rei. Because you know what makes him happy. Porque você sabe o que faz And you want to make feliz. him happy. E você quer fazê-lo feliz. You don't want to upset him. Você não quer You chateá-lo. want to please him. Você quer agradá-lo. So you do what makes the king happy. Então você faz aquilo que deixa o rei feliz. How many of you would say with me today, Quantos de vocês hoje querem dizer comigo? I really have not had Eu ainda não tive an experience with the king? uma experiência com o rei. Let me see your hand. Deixa eu ver só a mão de vocês. Yeah, be truthful. It's okay. The Lord sees. It's not me. Be ser truthful. ver- The Lord sees. It's not me that's going to condemn you. O que eu não sou eu que vou te condenar. How many would like to have an experience with the king? Quantos querem ter uma experiência com o rei? How many of you know that when you have that experience, your hunger just increases? Quantos sabem que quando você tiver essa experiência, a sua fome dele vai aumentar? There's nothing more precious than having the king tell you he loves you. Não tem nada mais importante ou mais gostoso do que ouvir que o rei te ama. When you hear Jesus tell you he loves you, Quando você ouve Jesus falando que ele te ama, your heart melts. o seu coração se alegra. And you don't want anything other than to hear his voice from that day forward. E você não quer nada mais do que ouvir a voz do Senhor a partir daquele dia. So you'll do whatever it takes to hear him speak to you E from você, that day forward. vai fazer o que for possível para poder ouvi-lo. Father, Pai, you see your people. você vê o seu povo. You see those, Lord, who desire contact with you. Você vê aqueles que desejam contato contigo. You see those, Lord, who want to experience you. Você vê aqueles que querem te experimentar, ter uma experiência contigo. I ask you to release your revelation Eu into peço their para que life. você libere a revelação, a sua revelação sobre a vida deles. The knowledge of who you are, O Jesus. conhecimento de quem tu és.
Let them know you personally, Lord. Faça com que eles te conheçam pessoalmente. Not through some historical reference of who you are, Não de referências históricas de quem tu és, but a personal contact. mas Holy um Ghost. contato pessoal. Let it happen today, Lord, Faça com que isso aconteça, so that they can understand the depths of your love para que eles conheçam níveis de profundidade do teu amor. and the breadth of how far you'll go to rescue them, E quão longe o Senhor foi para resgatá-los. and the width and the height of your kingdom. E a altura e a largura do seu reino. Establish that in our hearts today, Lord. Estabeleça isso nos nossos corações hoje. And I give you praise, E eu te dou o louvor, because I know you're doing marvelous things in these porque eu people. sei que você está fazendo coisas maravilhosas sobre esse povo. I know how precious they are to you, Lord. Eu sei quão preciosos eles são para ti, I know how Senhor. much you love them, Eu sei o Jesus. quanto o Senhor os ama. What's wrong with you, brother? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? E um coice de cavalo. 2 tiros, 24 punhaladas, punhal e um coice de cavalo aqui. Ó. Coice de cavalo. You know the Lord wants to heal you. 12 anos isso. 12 years ago. You know it's time to get out of that chair. Você sabe que é hora de sair dessa cadeira? The Lord wants you out of that chair. Deus quer Mas sou pecador também. será meu preacher too. The Lord wants you out of that chair. Deus quer te tirar dessa cadeira. Stand up. Stand up. E se levanta. Stand up. Levanta. É lá? Não consigo, não consigo. Pode se levantar. Eu vou tentar, mas não consigo não. Oh, meu Deus. Não consigo não. Você acredita? Eu acredito em Deus, mas sou pecador, eu não sou coitado não. He said, I believe God, but I'm a sinner. You're not a sinner. Você não é um pecador. He's a sinner. Você é um pecador? Eu não escrevi nem li, eu sou pecador. He said, I'm a sinner. Why are you a sinner? Por que você é um pecador? Já não consigo falar não. I can't say. You can't say? You don't believe Jesus? Você não acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Acredito, mas I believe, não consigo falar não. but I can't say. Vai aqui, ó. It hurts here when I say, Sou pecador mesmo, não sou coitadinho não. I'm a sinner, I'm not a The poor Lord- guy. The Lord died for O your sins. Senhor morreu pelos seus pecados. He died for your sins. Ele morreu pelos seus pecados. Do you understand? Você acredita? My sin is so big. You're saying that Jesus' death. Você diz que Jesus é You're saying that Jesus' death wasn't enough. Você está dizendo que a morte de Jesus não foi nada? Não, a morte de Jesus I foi believe tudo. Jesus Mas that eu was não everything. consigo revelar meu pecado que é grave. Eu I não can't consigo. reveal my sin that's so big. Vou começar a vir aqui. Your Vou vir belief. aqui Tell direto. him. His belief A sua fé, is sua keeping him in the crença, chair. essa sua crença está te mantendo na cadeira. Your wrong belief is keeping. Listen. Só a sua Your fé wrong errada belief is keeping you in the está te chair. mantendo nessa cadeira. You are the one keeping you in the chair. Você que está se mantendo nessa cadeira. When you're ready to believe what Jesus did for you is enough, Quando você começar a acreditar que o que Jesus fez por você foi suficiente, you'll get out of the chair. você vai sair dessa cadeira. Hallelujah. 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 Our wrong beliefs A nossa fé errada, nos modos de crer errado, will keep us prisoners.
nos mantém cativos, prisioneiros. When you know Jesus, Quando você conhece Jesus, you'll lose all of your wrong beliefs. você perde toda a sua fé errada, sua crença And errada. you'll only believe one thing. Você só crê numa coisa. Everything he said is true. Tudo que ele disse é And verdade. if anything you believe other than that Se você crer em alguma coisa fora disso, makes you a prisoner of your wrong belief. te faz um prisioneiro da tua fé errada. So those who are captive because of your wrong belief, Então aqueles que estão presos por causa da sua fé, sua crença errada, you just need to meet Jesus. você precisa conhecer Jesus. You just need to meet Jesus. Você precisa conhecer, encontrar Jesus. Lord, I give you praise. Senhor, eu te dou glória. I thank you, Lord, that you're big enough for all of Eu us. te agradeço porque tu és grande o suficiente para todos. And your love is more greater than anything we could possibly do E o seu amor é maior do que tudo aquilo que possamos to fazer. keep us away from you. Para nos deixar longe de ti. We receive that love right now, Nós Lord, recebemos esse amor agora, because that is your kingdom. porque esse é o seu reino. That is the power and the weapon that destroys all unbelief. Esse é o poder e a arma que destrói toda a incredulidade. And we release that love into Sao Paulo this Nós afternoon. liberamos esse amor em São Paulo essa tarde. We release it into the hearts of your people, Nós Lord, liberamos no coração do povo to destroy every wrong belief system within us. para destruir todo o sistema errado de crer que tem em nós. We're slaves to your love today, Nós Jesus. somos escravos do teu amor hoje. We're Jesus. your slaves, Lord. Nós somos os teus escravos. And we love you, Jesus. E nós te amamos. And we worship you, Lord. Nós te adoramos. We'll give him a hand clap. Praise the Lord. Dá palmas Praise ao the Senhor. Lord. Louve ao Senhor. Aplauda ao Senhor. We bless you, Lord. Nós te